Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão de uma palestra com o Paulo César Matias. Amai ao próximo como a ti mesmo. Paulo, seja muito bem-vindo. Deixa eu arrumar o microfone para você. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amor, né? Amar ao próximo. Falar um pouco sobre amor, né? E a gente ouve muito falar assim que Deus é amor. Vocês já ouviram falar isso? Deus é amor? Bom, se Deus é amor, vamos tentar entender um pouquinho esse amor que Deus nos deu, tá? Para entendermos um pouco, Deus nos criou filhos. Então somos criaturas de Deus. Deus fez tudo perfeito. Por que Deus é amor? Porque toda a sua perfeição, tudo aquilo que Ele fez, Ele tem uma lei, uma ordem, e tudo harmonioso, e tudo gera em torno de poder auxiliar a todos nós, né? Porque Ele, sendo o Pai maior, ama os seus filhos. E nós somos esses filhos. Então vamos tentar entender que o Pai criou na natureza os animais. E os animais, eles também têm uma inteligência rudimentar. Eles também fazem parte da criação do Pai. E a gente sabe que nós, seres humanos, estamos num corpo físico, mas de animal. Só que nós somos seres racionais. A diferença nossa com os animais é que os animais, eles até têm aquela inteligência de se manter na sua sobrevivência, não é verdade? Só que eles não têm o raciocínio. Será que os animais, eles sentem alguma coisa? O que vocês acham? Sentem? Então, a gente sabe que se machucar ele fica encolhido, ele fica... A gente sabe que fazendo carinho, ele fica, por exemplo, o cachorro abanando o rabinho, né? Então, os animais, eles respondem aquilo que nós estamos passando para eles, certo? E eles têm esse instinto natural. Nós também temos as mesmas características, só que, como eu falei a princípio, nós também raciocinamos, pensamos e interagimos uns com os outros. Tomamos atitudes, posturas, fazemos relacionamentos com outros, buscando o melhor para nós. Então, todos nós estamos geralmente trabalhando para buscar o que é bom. Assim, nós vamos entender que nós temos dentro de nós esse instinto de autodefesa, esse instinto natural, que a princípio, quando o homem ainda, nos primórdios das primeiras encarnações, aí o que acontecia? Ele vivia somente para poder sobreviver. Ele não tinha aquela inteligência que nós temos desenvolvido hoje. Hoje a nossa tecnologia, tudo que temos hoje, o homem criou. E naquela época, o homem ainda, um ser tão assim, imperfeito, sem conhecimento das coisas, estava lá aprendendo, né, com as coisas da vida. E o que acontecia? Ele partiu, começou a ter as mesmas sensações que os animais tinham, natural. E ele determinava, isso é bom ou isso é ruim. Ele mesmo buscava escolher. O que acontecia? À medida em que nós fomos desenvolvermos, mais experiências tivemos, mais nós tivemos conhecimentos, mais nós desenvolvemos a nossa inteligência. Por quê? A partir dali, começamos a escolher as coisas. E as sensações que eram grandes, elas foram sendo administradas, vamos colocar assim, separando aquilo eu gosto e aquilo eu não gosto. E nós então passamos a viver dessa maneira, juntamente com aqueles que estavam ao nosso lado, nos
vamos dizer assim, aproveitando para que pudessem nos ajudar. Vamos entender que se o homem, no princípio ainda, dentro da sua ignorância, da falta de compreensão e entendimento, ele buscava dentro de si alguma coisa, ele tinha receio de coisas que ele desconhecia. Ou seja, tudo aquilo que era fora daquilo que ele pudesse entender, ele sentia medo, relâmpago, vamos dizer, qualquer trovão, barulho estranho, seja o que for, ele assimilava aquilo como uma coisa que ele não compreendia, uma coisa fora do normal. Existia uma coisa superior, mas ele não compreendia. O homem, ele sempre buscou tentar compreender, tentar entender o que está à sua volta. E a ciência foi desenvolvendo, as coisas foram acontecendo e o homem foi descobrindo o porquê de certas coisas, o que acontece. E isso fez com que a nossa inteligência evoluísse. Então, olha como que é bacana isso, né? Entender isso. O homem passa as experiências dele, aprendendo através das existências e vai criando com isso algumas modificações. Ou seja, ele consegue compreender coisas que ele não compreendia. Aí você diz, Paulo, hoje nós estamos aqui e muitas coisas eu já vi e já existia. Eu não me lembro disso. Mas eu sei que, nossa, o mundo hoje tem tudo, é tão bom, né? Porque a gente tem as coisas que nós precisamos, coisas que os nossos antepassados, aquelas pessoas, não tinham. Vamos colocar, mais de 200 anos atrás, não tínhamos o que temos hoje, que são a televisão, o carro, essas coisas todas que estão cada vez mais evoluindo. Eram coisas que o homem ainda estava conquistando, estava descobrindo. E aí o que acontece? Nós passamos então a aprender mais rapidamente. Paulo, mas como é que funciona tudo isso dentro da evolução do amor, dentro da compreensão da lei do Pai? Entendendo que nós, a princípio, não conhecíamos e vivíamos somente pelas sensações, pelos desejos, nós nos fechávamos para com o nosso semelhante. Então, o nosso semelhante, aquele que estava próximo de nós, nós tínhamos, através dele, expectativa de que ele pudesse nos auxiliar, nos ajudar naquilo que nós buscávamos. Então, sempre houve aquela ideia que o homem pensa somente em si. Por que isso, gente? Porque se nós colocarmos e tentar entender um pouquinho, dentro da ignorância nossa, a princípio, nós desconhecendo o que eram as coisas de fora, desconhecendo tudo o que acontecia, o que nós fazíamos? Pensávamos somente em nós. Então, nós éramos orgulhosos, egoístas, nós não entendíamos o outro, mas queríamos nos aproveitar do outro. Ainda hoje tem pessoas que agem da mesma maneira. Só que agora ela tem a capacidade maior de pensar nas atitudes que ela toma. Ora, pensando dessa maneira, nós vamos entender que nós estamos aqui aprendendo. Se o Pai nos criou, nos deu a vida, e diz que o Pai, que Deus, né, nosso Pai, é a imagem, nós somos a imagem e semelhança dele, eu pergunto, antigamente, sabe o que eles falavam? Que Deus era aquele velho barbudo, né, que ficava sentado num trono, a ideia era essa, né, e que estava lá em cima no céu. E nós estávamos aqui na terra, tínhamos que fazer as coisas boas para merecer ficar lá no céu. Caso nós errássemos, iríamos para o inferno. Então, tudo aquilo que era ruim,
Tudo aquilo que não fazia bem, nós jogávamos como algo à parte, não aceitávamos. Quer dizer, para você conseguir uma coisa melhor, você tem que fazer o bem. Essa ideia de buscar o bem, aonde está? Porque como que o homem foi se apercebendo disso? Deus nos criou e dentro de nós, nós temos o germe do amor, que está eclodindo à medida em que nós vamos compreendendo as coisas. Então, preste atenção. Quer dizer que, à medida em que eu vou me esclarecendo, aquelas coisas que eu sentia vão se modificando? Sim. Por quê? Porque você, a partir do momento em que você convive na família com alguém ao seu lado, você começa a perceber outros valores que, diferentemente de antigamente, quando você ainda só pensava em si, você começa a valorizar e brotar sentimentos. Coisas que vão surgindo dentro de você. Como eu falei, o amor está lá dentro. E aquilo vai brotando devagarzinho. Então você tem seu companheiro estão lá, você tem os seus filhos, e você tem aquela sensação, nossa, eu sinto por essa pessoa algo muito grande. É algo que me deixa muito contente, muito feliz, muito bem junto com ele. E isso vai modificando-se conforme nós vamos tendo as experiências de viver junto um ao outro. Então, o que acontece? A necessidade de estarmos convivendo juntos, tá? Vivermos em comunidade, para podermos trabalhar tudo isso que está dentro de nós. Olha que interessante. Se você que está aqui hoje está buscando alguma coisa para entender o porquê das suas dores e dos seus males, é porque você pergunta, Deus Pai, por que estou passando por isso? Se o Senhor é amor, se o Senhor é bondade, justiça, se o Senhor faz tudo bem, por que será que eu sofro? Uma das questões que a gente pergunta é por que das coisas. Como nós nascemos, temos várias existências, e nessa existência nós não lembramos do passado, o que acontece? Por não lembrarmos o que nós já fizemos no passado, se você infringe essas leis, o que vai acontecer? Você vai sofrer. E vamos dar um exemplo fácil para vocês entenderem, tá? Se vocês comerem demais, se alimentarem muito, pode dar uma dor de barriga, passar mal, porque o seu organismo tem uma quantidade X que ele aproveita para você se manter. Se exceder, não faz bem. Se deixar de comer, também não faz bem. E isso são leis físicas que tem. E nas leis do Pai também é a mesma coisa. E nós precisamos entender como isso funciona na nossa existência. Quer dizer que, na minha ignorância no passado, eu ia por aquilo que eu achava melhor para mim. Eu não queria saber do outro, mas sim daquilo que me interessava, aquilo que eu queria. E isso fazia com que nós deixássemos de entender o nosso próximo. O amor ainda era muito egoísta. O amor era só eu. Olha que interessante. Ainda tem muito que temos que trabalhar dentro desse orgulho e desse egoísmo. Mas era muito maior. Alguns vai dizer, Paulo, mas ainda encontramos pessoas desse jeito. Sim, nós estamos num planeta de provas e expiações, segundo foi passado para nós. Nesse planeta, o mal ainda é maior que o bem. Vamos entender. O mal prevalece sobre o bem, porque aqui estamos nós aprendendo. Cada um de nós tem um jeito de pensar, de agir, de acreditar.
de entender a vida, segundo a sua experiência. Aí você vai perguntar, mas seria só essa? Não. O Pai nos criou simples e sem conhecimento, ignorante das coisas. Eu não disse que nós, no princípio, nós não compreendíamos bem as coisas que estavam ao nosso redor, que nós buscávamos sempre a sobrevivência e depois nós começamos a valorizar aqueles que estavam ao nosso lado. Aí passamos a criar um sentimento mais puro perante aquele lá, que aquele lá eu confio, porque aquele é da família, aquele outro eu desconfio, porque eu não sei quem é. Nós, então, passamos a ter isso dentro de nós com uma ideia da nossa existência, da nossa vida hoje. Aí o que eu pergunto? E hoje? Como nós somos? Hoje, nós somos uma somatória de tudo que nós já aprendemos. Você é tudo aquilo que você experimentou, mesmo que você não se lembre, mas você traz as tendências. Quer dizer que muitos de nós ainda precisamos compreender isso para poder transformar aquilo que nós desconhecemos para melhor. Só um minutinho, por favor. Alguém tem algum gol branco que está parado na frente de um carro aqui da casa? Não? Obrigada. Então, busquemos nós compreender melhor tudo o que está acontecendo. Pessoal, licença, Paulo, desculpa. Alguém é dono de um Renegade preto? Placa DHU 2270? Obrigado, Paulo. Desculpa. Então, pessoal, vou continuar aqui. Então, acontece que nós, como seres ainda em evolução, todos nós ainda precisamos aprender muitas coisas. E uma das coisas que precisamos aprender é sobre o amor. Porque o amor é algo que é falado constantemente para nós. Jesus veio nos ensinar a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele resume todas as leis e profetas, né, nesses duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Deus porque é o Criador. É aquele que nos deu as vidas. É aquele que nos acompanha desde a nossa criação. É aquele que busca nos orientar, nos auxiliar a entender e fazermos parte do quê? Da criação do Pai. Como assim? Todos nós criamos através dos nossos pensamentos. Todos nós podemos fazer tudo que puder e entender dentro dos nossos limites. Mas entender que também podemos usar essa inteligência para prejudicar o próximo. Se Deus é amor, é justiça, é caridade, é bondade, é tudo que precisamos, né? Então nós, sendo filhos dele, também teríamos que ser igual a ele. Buscar trabalhar isso dentro de nós. Buscar entender como nós vamos fazer isso. Aí que está. Eu, a princípio, penso nas coisas que estão à minha volta. Eu penso no meu lar, eu penso nas pessoas do meu convívio. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto daquele que vive comigo, eu gosto da minha vida, eu gosto de curtir, eu gosto de aproveitar as coisas. É uma coisa natural em nós querer isso. Só que, às vezes, nós nos limitamos a só pensar em nós. Enquanto não me prejudicarem, enquanto não fazerem nenhuma maldade comigo, está tudo bem, tá? Enquanto eu puder ter alguma coisa, isso me faz feliz. Isso porque nós estamos na matéria, tá? Nós estamos aqui no corpo físico. E nesse corpo físico, nós temos na nossa capacidade de entender aquilo que nós estamos experimentando agora. Eu nasci nesta família, eu tenho esses pais, eu tenho esses irmãos, esses parentes junto comigo. Essa é a minha família. Esses é que convivem comigo. Esses eu consigo sentir uma proximidade, eu consigo sentir o afeto deles comigo. Isso é muito bom.
porque eu posso contar com eles. Agora, aquele outro que eu desconheço, eu não sei o que passa com ele. Eu não sei se ele pode querer me prejudicar, se ele tem interesse em fazer algum mal para mim. Então, eu crio um bloqueio para com o meu semelhante, porque, para mim, talvez possa ser um inimigo. E um inimigo é traiçoeiro, engana. Aí eu pergunto, como que eu vou amar aquelas pessoas? As pessoas precisam entender que o sentimento do amor, ele está dentro de nós, independente do nosso próximo. Ao que eu penso do outro e como eu transmito o meu pensamento, porque o meu pensamento, ele é gerador de energia, de formas, porque quando eu penso, eu crio toda uma imagem, eu crio tudo aquilo que eu quero e estou fazendo. Se eu quero criar, por exemplo, eu preciso ir em tal lugar, pegar tal coisa, você vai criando toda aquela imagem para pegar aquilo lá, eu vou ter que caminhar até lugar e tal. Você cria aquilo. Você vai fazer uma festa, você também pensa em tudo que vai estar sendo feito. E nisso, a gente percebe que o nosso pensamento gera dentro de nós emoções. Emoções, sentimentos. Sim. Então, vamos tentar entender um pouquinho essas emoções e sentimentos que são gerados dentro de nós quando nós estamos pensando. Bom, o Pai me deu o raciocínio. O Pai me fez com que eu pudesse pensar. E esses pensamentos geram na minha essência determinadas energias, vamos dizer assim, determinadas sensações, sentimentos, que me fazem bem ou me fazem mal, dependendo daquilo que eu acho bom e que eu acho ruim. Se de repente eu estiver na tristeza por alguma coisa que aconteceu, pode ser uma morte, pode ser uma perca de alguma coisa, um emprego, um namorado, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Você gera aquela sensação dentro de você, e aquela sensação vai ruminando. Por quê? Porque você não aceita aquilo que está acontecendo. Porque aquilo é difícil, gente, é ruim, sabe? Você perder, você sofrer porque você não conseguiu, isso vai criando dentro de nós uma coisa que não é agradável. E nós queremos buscar as coisas boas. A gente quer sentir prazer nas coisas. E aí é que está. Como eu vou trabalhar com isso? Por quê? Se eu tenho uma pessoa que me fez uma maldade, me fez algo ruim para comigo, eu tenho esse sentimento para com ela que não é de amor. Porque eu não sinto por ela aquela afeição que eu sinto por alguém que está mais próximo de mim. Mas Jesus fala que eu devo amar ao próximo. E esse próximo, ele pode ser aqueles que estão no meu lar, no meu trabalho, aqueles que eu cruzo no dia a dia, todos aqueles que estão à minha volta, é meu próximo. E eu pergunto, então, amar ao próximo, eu tenho que entender que esse próximo é um irmão que também é filho do Pai. Bom, o Pai me criou você, todos nós. E nós somos irmãos pela criação do Pai. O Pai fala para nós que Ele colocou o amor aqui dentro de nós. Que esse amor está ali, eclodindo, está crescendo. E esse amor, ele vai crescendo conforme eu vou compreendendo como lidar com ele. Porque eu posso amar qualquer coisa. E esse amor talvez não seja o amor, vamos dizer, incondicional. Mas é o amor que eu coloco uma condição. Eu amo aquela pessoa desde que ela faça o bem para mim também. Desde que ela me compreenda. Se ela não me compreende, eu não vou amá-la. Então eu estou colocando uma condição para que eu possa amá-la.
eu posso amar o meu inimigo se ele ficar lá dele, não vier a me perseguir. Nesse caso, eu posso amá-lo, mas ele lá e eu aqui. Eu coloquei ainda aí uma condição. Porque eu sei que ele pode fazer algo que possa me prejudicar. Então, eu separo. Essa separação que a gente tem do outro é que faz com que nós não tenhamos o verdadeiro amor que Jesus ensina. Mas, Paulo, como que eu vou ficar amando o meu inimigo? Gente, eu vou parar um pouquinho para falar. Gol branco quadrado é seu? Que placa? 0433. Mas não está na frente da garagem. Tá. Bom, depois a gente continua. Quer que eu chego lá, Paulo? Quer dar uma parada? Sim, pode ser. Por favor. Eu vou dar uma olhadinha lá, mas não está na frente da garagem. Não. Tudo bem. Tá bom? Tá jóia. Dá licença, já. Pessoal, a gente vai encerrar a transmissão por enquanto. A gente teve um probleminha aqui, mas já temos aí uns 30 minutos de palestra. A gente retorna na quarta-feira com outro título com o Camilo, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês. Uma boa noite, Deus abençoe.